Andar pela cidade é algo um pouco cansativo, seja ela grande ou pequena. Porém, para facilitar esses trajetos, muitos transportes foram desenvolvidos ao longo de muitos anos. Ônibus, metrô, trem, carros e motos fazem parte das ruas do país, nos ajudando a chegar mais rápido nos lugares e muitas vezes nos salvando dos dias de chuva. Por outro lado, alguns problemas nesses transportes atrapalham o dia a dia de seus usuários, como a falha nas operações e até mesmo a superlotação. Qual a importância desses transportes para a população? Como eles afetam a vida das cidades? Veja mais sobre a mobilidade urbana no Bendita Hora de hoje e entenda como o transporte faz parte da nossa vida. Olha, para falar sobre esse assunto interessante que interessa a todo mundo, eu estou recebendo aqui o Paulo Henrique Andrade. O Paulo Henrique, seja bem-vindo, Paulo Henrique. Muito obrigado, padre. Paulo Henrique, ele é o CEO, né, o gestor de projeto, CEO da Ituran Mob, né, que é uma empresa que é voltada para a implementação de soluções tecnológicas de mobilidade. Seja bem-vinda, muito importante, mas eu queria que você contasse a história da Ituran Mob. A Ituran Mob é uma empresa que você criou. Sim, foi assim, padre, uma história bem legal. Pode falar. A Mob Lab era uma empresa minha aqui no Brasil. Mob Lab. E a Ituran... De laboratório. De laboratório, né? Laboratório de mobilidade. Sim. E a gente fabricava um dispositivo, um IoT, que você conecta ao carro para poder compartilhar o carro ou moto, para que mais que uma pessoa use. Ah, que interessante! E aí a gente criou hardware e software aqui no Brasil. A Ituran, que é uma companhia israelense, que nasceu dentro do governo israelense, ela criou um dispositivo que vai dentro da roupa do piloto. Do piloto? Quando o piloto era ejetado do caça, era para localizá-lo, para não perder aquela vida do piloto. O rastreador do piloto. Exatamente. E a Ituran ela é uma multinacional, já está em mais de 27 países. Nossa! Temos no Brasil hoje mais de 800 mil carros com o nosso dispositivo. E aí a Ituran Israel comprou metade da nossa empresa e virou a Ituran Mob. E nós aqui do Brasil... A empresa que você criou, uma empresa totalmente brasileira, né, foi comprada pela empresa israelense, você continua sendo o CEO. Isso. Demais. E nós se tornamos ali, viramos o braço de mobilidade do grupo. Então hoje nós temos essa tecnologia que foi criada no Brasil sendo fabricada em Tel Aviv e temos carros lá em Jerusalém, em locadoras, na Colômbia, Equador, no Brasil. E tem muita gente que já usou nossa tecnologia aqui no Brasil e não sabe. Exatamente. Por exemplo, quando você aluga um carro compartilhado de algumas locadoras aqui no Brasil, que você abre pelo aplicativo, fecha, moto ou carro, você está usando a nossa tecnologia com o logo da locadora. A gente nunca aparece. Interessante. É porque tem muito disso. Você pode alugar um carro, você abre ele tudo pelo aplicativo. Pelo aplicativo. Perfeito. Isso é uma tecnologia de vocês. Exatamente. Que hoje é fabricada em Tel Aviv, na fábrica da Ituran, e nós entregamos essa tecnologia em vários países, já inclusive no Brasil aqui. Moto e carro. Tem tudo a ver com o que a gente vai falar, porque eu estava conversando com ele antes, você acredita muito nessa coisa do compartilhamento, né? Ah, padre, eu acredito muito nisso, viu? Porque o que acontece? Hoje, quando você vê o preço de um carro, você vê o preço de uma moto, está ficando cada vez inacessível poder usar. É verdade. E quando você fala do carro elétrico, esse gap ainda fica maior. O carro elétrico, a gente pensa, eu sempre pensei que o carro elétrico receberia subsídio, receberia tudo isso para fim mais barato. Na verdade, ele é quase o dobro dos outros. Exatamente. É uma tecnologia em ascensão, vai chegar uma hora que ele vai começar a igualar o preço do carro a combustão, porém, ainda é muito caro. E hoje, as pessoas, a geração que está chegando, que vão começar a consumir, eles estão muito com o mindset de não comprar, de usar. Você vê que os apartamentos hoje, antigamente, a gente comprava um apartamento, tinha 5 vagas de garagem. Agora tem alguns que não tem mais. Não tem mais. Isso é importante você falar. Aqui em São Paulo, né, a gente está falando do Brasil inteiro, mas aqui em São Paulo, na região central, não tem mais vaga para apartamento. Exatamente. E a história hoje é você... Estou tentando lembrar o nome. Hoje os apartamentos, você vai lá, você geralmente fica um pouco, paga como se fosse um carro por aplicativo. Exatamente. E tem alguns apartamentos aqui em São Paulo que já tem ali um carro compartilhado para quem alugar um apartamento. Porque às vezes, o que aconteceu hoje no pós-pandemia? Você pega as pessoas, antigamente o casal tinha 2 carros. Agora, um fica home office e eles falam, não, só tem um carro só. O seguro aumentou, o custo ali do IPVA aumentou, o carro está caro. Então, um casal tem um carro só
E dentro dos condomínios estão usando nossa tecnologia para ter carros compartilhados. Compartilhados. Se você precisa ir ao supermercado, você vai Pega lá, o carro desce lá. o carro, vai e volta. É mais barato que o Uber, muitas vezes. fazer. E o carro, é interessante isso. Você vai lá com o seu aplicativo, você abre o carro, pega o Isso. carro, voltou e tal, e aquela coisa. Exatamente. Gente, que interessante. Agora, quando a gente fala de mobilidade urbana, a gente está falando de quê? De todo um sistema Perfeito. que compreende metrô, trem, carro, não é isso? É isso, porque o que acontece, padre? Hoje, você percebe o quê? Que se você tiver um ecossistema onde você possa pegar um carro ou uma bicicleta aqui perto do metrô, pega o metrô, cruza a cidade, chega lá, você pega uma bike, uma moto elétrica compartilhada, você consegue, via multimodal, se deslocar em São Paulo muito rápido. Multimodal é usando os vários modais. Um carro, uma moto, uma bike. Usou quase todo. Exatamente. Só usou navio. Você não usou navio ainda, mas dependendo, tem lugar de São Paulo que tem balsa, né? É verdade, é verdade. Exatamente. É verdade. Então, o que acontece? Eu acho que está muito claro que a geração que está chegando hoje, talvez a nossa, que acho que a gente tem quase a mesma idade, nós tínhamos na cabeça ter o carro. Parecia o sonho, né? Não é? O sonho, assim, eu quero ter um carro e um apartamento. Exato. Eu lembro até que meu pai fala muito, o carro é uma segunda família, lembra disso? Porque dá gasto. Dá gasto. Então, assim, o que aconteceu? Essa geração hoje não quer mais nem tirar a habilitação. Você tem razão. Quanto mais ficar endividado para ter um carro. Então, quando você fala de mobilidade urbana multimodal, onde você tem metrô, você tem Uber, você tem ali o patinete, que agora não tem mais, mas vai voltar em breve, bike, moto, carro que você pega, você pode conviver sem necessidade de ter o bem. Eu acho que tenho certeza que é o próximo passo da mobilidade. As pessoas não vão ter mais. Não, isso é fantástico. Você não ter as coisas. Vamos supor, gente, é aquela conta, já vamos ver, aquela conta que se você parar, você não tem carro mesmo. Não tem. Seguro, o IPVA, a gasolina, exato. O risco de ser roubado. Se você, a manutenção, né, multa também. Põe tudo isso, divide aquilo que você vai, não dá. Você quer ver outro fator importante? Às vezes, a gente estava até comentando ali fora, muita gente hoje quer ter um carro blindado. Por conta da violência. Às vezes você quer sair, você quer ir para algum lugar que você não usa, às vezes, no seu raio de deslocamento, um carro blindado não precisa o tempo inteiro dele. Mas muitas vezes, para você se deslocar para algum lugar, que nem vai ter um show, vai ter um lugar que você vai num lugar perigoso, você aluga por 2, 3 horas um carro blindado. Você tem o bônus e não o ônus dele. Ônus, é verdade. E esse pode ser um pouco mais caro, mas você vai ter tudo isso. Perfeito. Segurança, Exatamente. E tudo que está acontecendo agora está caminhando para quê? O preço do asset. Eu falo asset porque antes a gente falava de carro. Mas no meio do nosso negócio começou a vir muita moto por assinatura, moto alugada. Isso. Porque a moto é mais barata que o carro. E aí a gente começou a perceber o quê? Que o moto está ultrapassando o carro no Brasil por conta do preço. Então, e as pessoas não estão nem comprando a moto, estão alugando, inclusive, moto elétrica, é verdade. moto a combustão. Só não aluga capacete, pelo amor de Deus, porque não pode alugar. Então, o capacete está indo junto. Pelo amor ele é higienizado. Eu também não gosto. Eu também não gosto, mas ele está indo junto, ele tem uma toquinha ali para a pessoa colocar. Então tem um monte de coisa ali que está acontecendo que está mudando esse paradigma. Paulo, a gente tem aqui um bendito repórter que está ali. Um bendito repórter. O nosso bendito repórter, o David Paulo, ele visitou o metrô. Aliás, as reportagens do David é maravilhosas. Ele ele visitou o funcionamento dos metrôs, foi lá fazer uma reportagem sobre o funcionamento das linhas de trens que transportam milhões, né? Acho que não é milhões de pessoas, milhões de pessoas nessa cidade de São Paulo. Eu acho interessante isso, porque como a gente está no Brasil inteiro, muita gente não faz noção do que é essa coisa aqui em São Paulo. Vamos ver. Mais de 3 milhões de pessoas ao dia, dividido em 66 estações, 4 linhas diferentes. Já sabe onde nós estamos?
Hoje o Bendita Hora vai trazer você para dentro do metrô de São Paulo. Você vai conhecer como funciona tudo por trás desse veículo de transporte que tá em todo canto da capital paulista. Vem junto com a gente que eu vou te contar tudo a partir de agora. O metrô é um dos principais meios de transporte do paulistano, levando para lá e para cá milhões de pessoas todos os dias. E comandar toda essa estrutura não é um trabalho fácil. O Antônio Márcio, gerente de operações do metrô, nos dá mais detalhes desse trabalho. Aqui é o centro de controle, é o coração do metrô. Ele controla toda a parte de segurança na circulação dos trens, toda a parte da segurança pública também, toda a questão de alimentação elétrica, porque nossos trens eles se movem através de energia elétrica, então todo o controle é feito aqui também. Aqui funciona 7 dias por semana, 365 dias no ano. Aqui nunca fecha. E quando o assunto é o horário de pico, é daqui também que se controla todo o itinerário. Nós temos em torno de 120 segundos de intervalo no horário de pico. E sempre nós estamos com frota máxima, que dá algo em torno de, juntando todas as linhas, que é a 1, 2, 3 e a 15, algo em torno de 125 trens funcionando nos horários de pico. E são nesses momentos de pico onde os usuários com algum tipo de deficiência precisam ainda mais de uma atenção especial. E isso é trabalho do Matheus. Aqui é o monitoramento das viagens das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Então, ao adentrar numa estação, a pessoa com deficiência é abordada por um dos nossos empregados, que faz o contato com uma central para monitorar as viagens dessas pessoas. Além disso, a pessoa com deficiência também tem outros tipos de serviços oferecidos pelo metrô. 2 postos da pessoa com deficiência, um na estação Tatuapé, outro na estação Barra Funda, que dá todo o apoio e auxílio para as pessoas com deficiência. Então, por exemplo, desde a manutenção de uma cadeira de rodas, o recebimento de currículos para incluir essas pessoas no mercado de trabalho. E muitas vezes na plataforma você acha que está sozinho. Não tem ninguém te monitorando, nem de olho em você? Pensa 2 vezes, porque, Renatinho, ó, abre a bendita lente. Essa turma toda aqui tá de olho em cada passo que você dá, para garantir assim a sua segurança. Segurança essa que o Fábio nos conta como é. A gente monitora todo o sistema, as linhas 1, 2, 3 e 15. Cada console de segurança tem um supervisor de segurança. Aqui a gente tem o console que cuida das ocorrências de segurança pública e segurança operacional na linha 3 vermelha. Logo ao lado aqui ele cuida da linha 2 verde. Mais à direita cuida das ocorrências da linha 1 azul. A participação do passageiro é fundamental em atender as orientações que o metrô passa. Não correr nas escadas rolantes, cuidar dos seus pertences, não levar a mochila nas costas, embarcou no trem, coloca a mochila na frente. Nós tivemos recentemente aqui uma operação intitulada Operação Empoderamento, que era equipes formadas por agentes de segurança feminino para que a passageira fique mais à vontade e consiga realmente denunciar essas situações quando elas ocorrem. E não é só de computadores e telas que o metrô de São Paulo funciona. Aqui neste pátio no Jabaquara é onde ocorrem as manutenções dos trens. Tudo que se refere a cuidados, prevenções e consertos sai daqui. E o Ricardo vai nos explicar melhor. Nós fazemos aqui manutenções preventivas de material rodante diariamente dentro das periodicidades que são exigidas e são determinadas pelo nosso departamento de engenharia. Além disso, temos o nosso centro de controle de manutenção, onde nossos técnicos ficam diuturnamente analisando eventos, dados, alarmes, para que possam preditivamente antecipar qualquer tipo de falha que possa interromper a circulação dos trens durante a operação comercial. Vale destacar que esse sistema é um sistema todo desenvolvido dentro do metrô de São Paulo, expertise dos nossos funcionários, desenvolvimento, projeto e implantação. E claro que não poderiam ficar de fora algumas curiosidades do metrô, não é mesmo, Ricardo? Nós temos mais de 600 escadas rolantes operando todo dia, né? Imagine 600 escadas com alta demanda, alto fluxo de pessoas, né? Os nossos trens em um dia, eles abrem as portas 1.060.000 vezes em um dia. E é claro que eu não ia vir até aqui sem dar uma voltinha na cabine do metrô. Ô padre, chegou o momento de eu realizar aquele sonho de criança, mas antes, claro, né? Proteção sempre. Colocamos aqui a nossa máscara, vou realizar o sonho de criança.
quer conhecer o quê? A cabine do metrô, padre. E eu vou levar você junto comigo, vem cá. Vambora! É hora de conhecer e embarcar numa viagem rumo à linha 1 azul do metrô. Ô Laurival, a gente tá aqui no metrô, aqui dentro da cabine. Explica pra gente resumidamente, rapidinho, aqui hoje, qual que é o trabalho do operador, porque pelo que a gente viu aqui é bastante automatizado o sistema, né? Nosso trabalho basicamente é monitorar e entrar em ação caso aconteça alguma emergência, mas no geral, na atual condição, é só monitoramento mesmo. Nesta tela, a condição de operação, o código, a velocidade que a gente pode, que o trem vai, na verdade, né, desenvolver. Aqui nós temos o CFTV, que é as câmeras do trem que mostram os passageiros dentro do salão. Naquela tela da esquerda é a condição operacional do trem, quando aparece falha, se o ar-condicionado está funcionando, os motores, a tração, isso daí. E foi desse jeito que conhecemos toda a estrutura do metrô de São Paulo. Gostou? Calma que vai vir muito mais por aí. As imagens você já sabe, é da câmera, operada por Renatinho Drummond, produção Núcleo Nathan Xavier. David Paulo, o bendito repórter, direto do metrô de São Paulo, para o Bendita Hora. Parabéns, David. Olha, parabéns, viu? Muito bom. Ó, ótimo. David Paulo, bendito repórter. Muito bom. Eu gostei da gracinha. As imagens da câmera. Obrigado, ficou bom. Parabéns, viu? Paulo Henrique, é interessante falar sobre isso. Você tocou na questão da mobilidade. Eu percebo que você é apaixonado pelo assunto. A gente vai chegar a um ponto de que uma cidade como São Paulo, se não buscar esse tipo de tecnologia, vai travar, vai parar? Assim, nós já estamos numa condição de alguns horários parados já, né? Então não é normal você, para se locomover em São Paulo 9, 10 quilômetros, demorar 1h30, às vezes 1h40, é mais que isso. Mas, além disso, padre, o que está acontecendo é que nessa transição de geração, as pessoas hoje, muita gente já fica no home office, já começou a acontecer, pelo menos na área de tecnologia, isso é nativo, mas também as pessoas não estão mais querendo fazer isso. Sei. Então, o que vai acontecer? Esse modelo mobilidade da pessoa já nascer com isso, já nasce com essa ideia de não ter que ficar 1 hora no trânsito, dele pegar bike, patinete, moto, alugar um carro dentro do condomínio para poder se deslocar. Então, isso tudo vai fazer com que as pessoas não comprem tanto mais carro, nem moto, mas que elas compartilhem isso. O compartilhamento, quando você fala de compartilhamento, na nossa cabeça, eu não vejo tantas empresas de compartilhamento. Sim. Eu vou dizer uma coisa, me ocorre aqui, eu já vi uma Turbi, que chama isso. Turbi. Eu vou dizer para você, não me ocorre mais nenhuma que eu possa, de repente, ter compartilhamento. Hoje, nasceram junto com a gente algumas empresas que já nasceram nesse formato digital, não é mais a locadora. E quando a gente fala de compartilhamento, eu digo também que não é só questão de você pegar um carro parado no metrô, pegar um carro parado, mas sim, até mesmo o ato de você, quando você vai alugar um carro numa locadora convencional, as pessoas não querem mais esperar 40 minutos para poder pegar a chave do carro. É verdade. Tem muita locadora já nascendo no formato digital conosco. Ah, entendi. E você já tem muito mais facilidade de chegar num shopping e pegar um carro sem falar com ninguém. Você tem que passar no balcão. Essa história é uma interessante. Exato. Você não precisar daquela pessoa, pega o seu documento, pega não sei o quê, Exato. pega o seu cartão, é muito chato. Padre, eu costumo dizer que se você tivesse em coma, dos anos 80, acordasse hoje, é a mesma experiência. Não mudou. Verdade. É a mesma experiência se alugar um carro nos anos 80 e lá. Hoje é a mesma. Verdade. Então o que a gente está fazendo? A gente, com a nossa empresa, a gente está destravando isso. Hoje, se você tiver um dinheiro lá, quiser montar uma locadora, você usa o nosso sistema embarcado no carro, coloca o carro no shopping, coloca o carro lá no salão de cabeleireiro, no supermercado, a pessoa baixa o seu aplicativo com o seu nome lá e abre e fecha o carro. Tudo sem o carro ali e exatamente. Nos dias de hoje, o Brasil possui diversas opções de mobilidade nas grandes cidades, como trens, metrôs e ônibus. Mas nem sempre foi assim. Até meados do século XIX, as duas únicas formas de se transitar nas cidades era a pé ou a cavalo.
foi só em 1862 que a cidade do Rio de Janeiro criou 3 pequenas locomotivas a vapor para transportar passageiros e, logo depois, outras cidades seguiram a ideia. Mais tarde, o Rio foi pioneiro novamente com a chegada dos bondes elétricos, ou como ficaram conhecidos, bondinhos. Eles foram um sucesso desde o momento que chegaram, em 1892, pois eram mais eficientes que os trens a vapor. A cidade de São Paulo sairia na frente com a chegada dos ônibus na década de 1920. Isso porque, nessa época, houve uma grande seca, afetando a geração de energia elétrica e, consequentemente, o transporte com os bondes. Ao longo das décadas seguintes, os charmosos bondinhos foram sendo substituídos pelos ônibus, e somente em 1968 seria inaugurada a primeira linha de metrô no país, também na cidade de São Paulo. 13 capitais brasileiras possuem metrô e 5 cidades possuem o VLT, uma espécie de bondinho moderno que também usa eletricidade. Conversando sobre essa questão da mobilidade, a gente tinha conversado, eu tinha falado, mas deixa eu só perguntar uma curiosidade, por que esses patinetes acabaram? Aqui em São Paulo era cheio de patinete. Beleza, né? Hoje quando você vai até Tel Aviv, tem um monte. É que aqui no Brasil não foi bem regulamentado. Começou uma baderna, largaram em qualquer lugar, começaram a roubar. A molecada começou a usar aquilo usava aquilo. Sem capacete. E o patinete é um negócio legal, mas você tem que saber andar, não é tão simples. Porque você tá no meio dos carros. Exatamente. E ele tem a roda muito pequena, você passa no buraco, você já cai. Então, é verdade. Houveram alguns problemas, mas estão voltando em ambiente controlado. Ah, tá. Por exemplo, em hotel, você está num hotel, você pode alugar um hotel para poder fazer um trajeto numa orla ou na Avenida Paulista, ali, enfim. Ou seja, isso está começando a voltar regulamentado. Tá. Aqui em São Paulo existe uma coisa interessante, que são as bicicletas compartilhadas. Geralmente são patrocinadas pelos bancos. Eu acho que é o Itaú, o Bradesco também, né? Itaú, isso. Que fazem esse tipo de coisa. É uma saída também, essas bicicletas? Com certeza. Porque quando a gente fala de mobilidade, todo mundo já pensa logo em carro. Mas a bicicleta, a moto, são fundamentais para esse ecossistema. Porque você não consegue fazer um grande trajeto com uma bicicleta elétrica. Até a moto elétrica ela tem uma autonomia muito reduzida ainda, né? É no máximo 150 km com 2 baterias, tá? Mas a bike é fundamental. Quando você vê países como Londres, Israel, Holanda, é normal. Holanda. Você anda só de bicicleta, né? Perfeito. Exato. E o nosso negócio foi para destravar isso, porque hoje o nosso produto ele vai tanto com uma moto quanto com um carro, para que não só uma pessoa tenha acesso ao carro, mas para que várias pessoas consigam usar um carro compartilhado. Como é que foi, nesse seu sistema que a sua empresa oferece, como é que funciona essa questão do abastecimento? Quem é que abastece? Ah, perfeito. Quando é um carro a combustão normal, o nosso produto, ele lê em 5 segundos quanto você gastou do combustível e já debita do seu cartão quando você faz o check-out do carro. Ah, entendi. Já debita o combustível também? O combustível também. Só que aí é o seguinte, quem vai abastecer aquele carro depois? Perfeito. Ótima pergunta. Algumas empresas já que estão usando isso no Brasil aqui conosco, a gente já tem mais de mil carros sendo compartilhados aqui. O que acontece? Tem o pessoal de operação que fica vendo no back-office, quando tem um carro com tanque vazio. Aí você consegue ter esse... Tudo remotamente, você tem controle. E também, se você olhou um carro que você alugou e está com o tanque vazio, você abastece, você ganha um bônus do locador, porque você fez o trabalho dele, e ele te reembolsa o preço do combustível na corrida. Ah, interessante. Você pode pegar um carro com tanque vazio também, abastecer e tomar um crédito. Aquilo vira crédito. Exatamente. Que demais. Ou ele te reembolsa e te dá um desconto na corrida, ou vira crédito. Então tem vários tipos de loyalties para que você abasteça o carro. Então o controle de combustível, o controle de multa, fraude, abertura do carro, é tudo garantido pelo nosso produto hoje. É questão de multa também? É debitado da pessoa? Debitado da pessoa. Porque quando você coloca o seu cartão de crédito e você vai alugar o carro, fica tokenizado o seu cartão ali. Então quando você tomar uma multa, o robô de multa fica lendo, chegou a multa, ele debita do seu cartão. Isso funciona perfeitamente hoje também. Ah, que interessante. Entendeu? Agora, a gente tinha falado do impacto ambiental. Se você diminui, eu não sei se existe esse cálculo, se você começa a ter menos pessoas com carro e mais carros compartilhados, um carro compartilhado, ele geralmente consegue servir a quantas pessoas? Então, tem um estudo, tem até no nosso site depois, que mostra, tem uma universidade da Califórnia, que mostra que a cada carro compartilhado, nós tiramos 13 da rua. Quantos? 13. 13? 13 carros.
Exato. Isso é muita coisa. É muita coisa. Por quê? E se você olhar do lado também do resíduo, porque quando você pega um carro e você fabrica muito carro ali, o que acontece? Esses carros uma hora vão parar em algum lugar. Isso normalmente vai parar na natureza, resíduo, bateria, metais pesados. Isso é verdade. Então, quando você tem menos carros, eles vão ser... No futuro, o que vai começar a acontecer, inclusive com carro elétrico, são carros refurbished, que é o carro que você usa por um período, depois esse carro volta para a montadora, ele recondiciona ele e volta de novo. Ele não vai ser um carro jogado... Descartável, exatamente. Então, esse é o futuro, inclusive, do carro a combustão. Não vai, e isso está tudo caminhando por quê, padre? Hoje, a gente tem várias montadoras do Brasil hoje parando de produzir carro, nesse momento, por falta de componente. Sim. Está cada vez mais escasso na natureza. Sei. Então, esse é o negócio, de voltar para a montadora recondicionar o carro. Eu acho interessante, a conversa é muito boa, queria ficar conversando mais tempo. Acabou o tempo, mas o seu trabalho é maravilhoso, viu? Para a natureza, para a economia, é muito interessante. Incluir pessoas que não tinham acesso ao bem. Justamente, porque antigamente ter carro era uma questão de status. Exato. Hoje não é mais questão de status, a questão de não ter carro é questão de consciência. Consciência e já está fora de moda. Tá fora de moda. Exatamente, você usa. O pessoal jovem hoje não tira carta porque usa Uber. É verdade. Jovem hoje, quem começa a ser jovem? É não ter carro. O tiozão não tem habilitação. O tiozão tem carro. Não, o jovem não. Eu venho. Vamos lá, você está atrapalhando o programa. Vamos acabar o programa aqui, ó. Queria dar só os contatos aqui. Gente, ó, Paulo Henrique Andrade, você pode seguir no LinkedIn, PH Paulo Henrique Andrade, tá bom? E no Instagram, olha, ideias maravilhosas do Paulo Henrique. No Instagram, @PH_P Henrique Andrade. Perfeito. @PH_P Henrique Andrade. Pode seguir aí, porque ele tem ideias muito fantásticas. Obrigado. Obrigado, padre. Henrique. Eu que agradeço. Obrigado. A gente vai encerrar o programa de hoje com um clássico de Adoniran Barbosa, Trem das 11. Obrigado por ficou com a gente. Deus abençoe vocês. Amanhã, 12h, a gente tá junto.